Então vamos começar então. Boa tarde para quem chegou depois. Então, a ideia hoje é o seguinte, a ideia é da gente conversar um pouquinho sobre cosmologia, mas é um... Opa, peraí. A ideia hoje, na realidade, é da gente conversar um pouquinho sobre cosmologia, mas algo um pouquinho diferente do que a gente viu há 15 dias atrás, né? Que foi sobre o início do universo. Tá? Então, hoje a gente não vai ver especificamente o início do universo, porque a gente já viu aquela parte inicial. Então, a gente vai partir um pouquinho depois. Beleza, dado que o universo nasceu, e aí, o que acontece? O universo está nascido, né? E aí, como é que a gente chegou, ou como é que a gente chega desde o início do universo até os nossos dias atuais? E aqui é o seguinte, e aqui, como eu sempre menciono, aqui a gente vai trabalhar na perspectiva de alguns modelos científicos, tá, dentro de cosmologia, e tendo uma cosmovisão cristã. Tá? A nossa base, o nosso fundamento aqui, a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela é cristã. Então tudo que eu falar aqui, tudo que eu mencionar aqui, tem por trás, ou tem um pano de fundo, a questão do cristianismo. Tá? Depois, mais pra frente, eu vou mostrar para vocês direitinho os fundamentos e tudo mais. Deixa eu compartilhar então com vocês aqui os slides, janela inteira, vai ser essa aqui, ocultar, eu vou desativar meu vídeo para ficar mais, melhorar um pouquinho aí a comunicação. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Positivo. É só pra mim que tá piscando a tela? Tranquilo então. Então, eu vou... Tá piscando a tela também aqui pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Ver se voltou ou ainda Parou, continua. melhorou. Pra mim parou. Agora parou de piscar. Beleza. Então era o probleminha aqui no Acrobat. Então eu montei alguns slides aqui, eu compartilhei até lá no grupo, tá? A Pamela também mandou para vocês. Então se alguém depois quiser esses slides, só tem umas estruturas, um monte de figurinha bonitinha. Depois se alguém quiser, pode me pedir por e-mail, para a Pamela, para mim, por Zap, Instagram e por aí vai. Tem várias formas de você me pedir isso, eu mando sem problema algum, tá? Então, a ideia aqui vai ser essa estrutura aqui, né? É muita coisa, nossa, agora hoje a gente vai passar o resto do dia. Não, inclusive a reunião eu quero até fazer um pouquinho mais curta. Por quê? Porque no final eu quero fazer 2 anúncios para vocês. Tá? 2 anúncios que eu acho que é bastante interessante. Não é venda de nada, vocês não vão comprar nada, não vão pagar nada, não vão me mandar dinheiro. Se quiser me mandar, eu aceito de bom coração, tá? Mas não vai ter nada disso, tá? Então são 2 anúncios aqui do nosso núcleo que eu acho que vocês vão achar muito interessante, tá? E é claro, para participação, para que vocês participem e tudo mais, tá? Então hoje vai ser até mais curto do que das outras vezes, e aqui eu vou passar, às vezes eu vou passar muito corrido nos slides, mas depois, igual eu faço sempre, tá? Pode pegar depois, dar uma analisada, pesquisar, na hora da discussão, perguntar, a gente volta, não tem problema algum, tá? Então parece que tem bastante coisa, mas não tem bastante coisa. Tem muita figurinha, tá? Tem muita imagem linda, muita imagem bonitinha, tá? Então essa é mais ou menos a estrutura que a gente vai trabalhar. Bom, aqui novamente, dentro de uma pequena introdução, o que a gente vai falar? Ou qual que é a base que eu estou trabalhando? Primeiro, a questão do modelo, o modelo que eu estou adotando, o modelo, no caso, o modelo cosmológico. O modelo cosmológico que eu estou adotando é o Lambda CDM para o universo e as conjunções de outros modelos para estrelas, galáxias, sistemas planetários. Ou seja, eu estou pegando o modelo Lambda CDM e alguns outros modelos de formação galáctica, formação estelar e formação de sistemas planetários. Que é isso? Calma, se você não sabe o que é Lambda CDM, eu vou te explicar daqui a pouquinho. Mas para quem já sabe, porque a gente também tem aqui no grupo pessoal de química, majoritário, química, biologia, física e o restante das outras pessoas de outras áreas, que também tem. Tá? Então, se você nunca ouviu falar disso, não se preocupa, eu vou explicar para você o que é esse lambda, e aqui é lambda mesmo, tá? A letra grega lambda em maiúsculo. Tá? A cosmologia, então, a base que eu estou utilizando aqui é essa, como a gente já comentou na reunião passada,
É a ciência que estuda a estrutura e a dinâmica do universo, desde os seus períodos mais iniciais, mais primórdios, tá? E antes dos períodos primórdios é o que a gente viu na semana passada, há 15 dias atrás, que é a cosmologia quântica, tá? Até os seus possíveis fins. A gente não vai trabalhar com o fim do universo ou qualquer coisa do tipo agora, talvez mais para frente, em uma outra oportunidade, uma outra temática, tá? E aqui, como a gente está num grupo de cristãos, nós temos por base o cristianismo, a teologia cristã. E a teologia cristã que eu estou adotando aqui é justamente essa: teologia centrada em Cristo, o Deus encarnado, trinitária e ortodoxa, tá? Bom, depois, se alguém tiver dúvida e tudo mais, eu posso explicar cada um desses termos aqui, principalmente a questão do ortodoxa, que ortodoxia é diferente de fundamentalismo, tá? São coisas completamente diferentes, tá? Mas aí depois, se alguém tiver dúvida, pergunte, tá? É uma das coisas que eu mais gosto, é justamente da pessoa perguntar. E não existe pergunta simples, pergunta complicada, pergunta difícil, muito fácil, muito difícil, pergunta besta, pergunta complexa. Não, pergunta é pergunta, tá? Não existe, para mim não existe nível. Se você está perguntando é porque você não sabe sobre aquela pergunta, então eu terei o maior prazer de responder, tá ok? Bom, então vamos lá começar no nascimento do universo. Não, a gente já viu o universo nascer há 15 dias atrás, tá? Que foi a parte de cosmologia quântica. Mas é só um detalhe, digamos assim, da onde que nós estamos. Deixa eu só fazer um pequeno ajustezinho aqui. Ok. Então, aqui é só para a gente ver aonde a gente está. Ou seja, aqui é onde o universo nasceu e aqui nós temos o período inicial que a gente comentou há 15 dias atrás, que vai estar dentro da cosmologia quântica, que é o período de inflação, que é o período de Big Bang, que é o período onde o universo vai crescer e tudo mais. É esse períodozinho aqui curtinho. Na realidade, a gente falou um pouquinho antes do instante zero, até esse instante 10 elevado a menos 32 segundos, que vai de 10 a menos... que na realidade aqui o anterior é 0, 10 a menos 43 a 10 a menos 32 segundos e o restante. Tá? Isso aqui a gente comentou na 15 dias atrás. E a gente veio aqui, falei um pouquinho muito rápido aqui dessa outra parte aqui, que é o nascimento, ou surgimento, ou a formação dos primeiros, eu não vou nem dizer dos primeiros átomos, mas das primeiras partículas, que está justamente aqui até 1 segundo. Depois, lá para 2, 3 minutos, a gente tem a formação, sim, dos primeiros átomos, átomos de hidrogênio, átomo de hélio, por aí vai. E vai até aqui, 380 mil anos de idade depois do Big Bang. Tá? Então eu estou olhando de trás para frente. Então depois do Big Bang, depois do nascimento do universo, a gente parou aqui há 15 dias atrás. E aqui o que eu vou falar para vocês hoje é como é que saiu daqui de 380, 400 mil anos de idade, depois do nascimento do universo, aos nossos dias atuais. Aliás, ao nascimento da Terra. Porque a formação da Terra, e aí eu não vou que vai ser a próxima conversa, eu vou falar não do ponto de vista geofísico, mas do ponto de vista planetário. Tá? Vai ser um pouquinho algo meio que geral. Claro, a gente vai acabar falando um pouquinho de formação da Terra e tudo mais, específico porque é onde a gente mora, mas eu vou falar de uma forma bastante geral de formação planetária, tá? De uma forma bastante geral. Mas isso aí vai ser assunto da próxima reunião. Então a gente vai comentar hoje todos os outros bilhões de anos que o universo tem. Tá? Então aqui está um quadro resumo depois que a gente falou na semana passada. Depois você pode pegar esses detalhes todinhos direitinhos aqui, ver o nascimento do universo, o que acontece em cada ponto e tudo mais. Okay? E aqui foi a última foto que nós paramos há 15 dias atrás, quando o universo era um bebê. Sim, o universo é um bebê. O que tem nesse bebê ou nesse universo bebê? Nada. Como assim nada? Nada. Não existe pessoas, alienígenas, planetas, estrelas, galáxias, poeira. Não existe nada. Só existe alguns entre aspas, uma boa quantidade de átomos de hidrogênio, hélio, lítio. Agora fiquei na dúvida, porque eu estava lendo os outros textos, mas eu acho que nem lítio tem. Tem bastante deutério e um pouquinho de trítio. Agora fiquei na dúvida até se tem trítio, mas vamos arredondar. Hidrogênio, hélio e deutério.
Basicamente tem isso. Tem outras coisinhas a mais, mas vamos só chamar disso, é o babyverso, né? Então é só isso que tem no universo bebê. E radiação. O que é radiação? Fótons, luz, só isso, mais nada. Não existe nada. Como é que esse negócio que está desse jeito aqui veio até planeta Terra, galáxia e tudo mais? Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Tá? Então, tem alguns caminhos por onde nós, vamos dizer assim, construímos a ideia de como é que o universo evoluiu, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teoria do Big Bang, tá? Essa teoria do Big Bang é o que nós vamos conversar hoje, que é o que dá base para a cosmologia. E aqui eu não vou falar de um ponto de vista nem histórico, claro que eu vou citar um pouquinho de história aqui, e nem um ponto de vista teórico eu também não vou resolver essa belíssima equação aqui, que é a equação da relatividade geral. Não, a gente não vai resolver equações aqui, tá? Aqui está apenas como demonstrativo. Então, tenha em mente que a base da cosmologia hoje é aquilo que nós chamamos de teoria do Big Bang. Eu falei para vocês, 15 dias atrás, sobre o Big Bang, que é um evento. Tá? Big Bang é um evento que aconteceu no início do universo. Ou seja, aquele negócio que a gente pensa que foi uma grande explosão, e por aí vai, que o universo nasceu na explosão. Não, aquilo não existe. Volta lá há 15 dias atrás, aí você vai ver exatamente o que foi o evento Big Bang. Evento Big Bang, de forma muito rápida, é o universo sair de um volume zero. É exatamente isso, tá? Não se assuste com esses termos. Como assim um volume zero? Então, volta lá há 15 dias atrás que eu detalhe um pouquinho mais sobre isso. Então, o Big Bang é o universo com toda a massa, porque ele não tem mais criação de massa, tá? Com toda a massa que ele já tem hoje, de um volume igual a zero, ele sai desse tamanho igual a zero e vai para um tamanho bem grande, vamos colocar aí do tamanho da nossa galáxia, vou arredondar os números aí, tá? 10 nanosegundos. Então, em 1 nanosegundo, o que é 1 nanosegundo? 0,0000, você coloca 8 zeros e 1 segundo. Tá? Isso é 1 nanosegundo. Então, durante esse período de tempo, o universo sai de um volume zero para um tamanho da nossa galáxia. E isso se chama período inflacionário do universo. Isso é o que nós chamamos de Big Bang. Veja que Big Bang não é explosão, não há o que explodir. Igual tem muitas pessoas que falam, o universo veio de uma explosão. Como é que você explode uma coisa e sai o universo todo? Então, isso não existiu. Não existe explosão. O universo não explodiu. O universo não nasceu em algum lugar. Não existe um ponto de nascimento do universo. O universo não tem centro. Eita, Jesus, mas como assim o universo não tem centro? Não existe centro do universo? Não existe centro do universo. Mais para frente eu vou mencionar um pouquinho mais sobre essa questão de homogeneidade e isotopia do universo. O universo não tem centro, ele não nasceu em algum lugar, ele não nasceu de uma grande explosão, ele não nasceu de uma explosão, ele não nasceu como algo destrutivo, nada disso. Tá? Big Bang é o nome de um evento, de uma expansão muito rápida, que nós chamamos de expansão inflacionária. Tá? Isso é Big Bang. Teoria do Big Bang, então, é um conjunto de um monte de conhecimento que nós temos de diversas áreas dentro da física, e vai acabar entrando um pouco de biologia, física de partículas, física de altas energias, a relatividade geral. Se não gosta da relatividade geral, coloca o teleparalelismo, que é a melhor teoria cosmológica que existe, que é a teoria que eu trabalho até hoje, coloca a quântica, coloca tudo. Tá? Então tá tudo dentro aqui da teoria do Big Bang. Lambda CDM é uma teoria que, vamos dizer assim, é um modelo cosmológico padrão. O que é isso? Traduzindo é o seguinte, Lambda CDM é um corpo de conhecimento que vai estudar dentro da cosmologia o universo. E dentro do Lambda CDM você vai colocar várias teorias ou modelos, hipóteses, para testar, para ver qual delas que você vai amarrar para ter o modelo cosmológico padrão. Então, vamos colocar assim de uma forma grosseira, tá? Uma forma bastante, só para a gente poder entender de uma forma didática, Lambda CDM, então, vai ser o grande conhecimento, e teoria do Big Bang está dentro do Lambda CDM. O que significa as letras Lambda CDM? Lambda é uma letra grega que significa a expansão acelerada do universo hoje, que é simbolizada justamente aqui nas equações de campo da relatividade geral por essa expressão aqui, tá? Justamente o lambda daqui.
O CDM vem de Cold Dark Matter. O que é isso? Matéria escura fria. Cold, fria, dark, escura e matéria. Ou seja, matéria escura fria. O que é matéria escura? Aí é assunto que a gente pode conversar em algum outro momento, tá? Mas é a ideia de algo que a gente não sabe o que é e que dá efeito gravitacional. Ficou legal, ficou lindo. A gente não sabe o que é, mas dá efeito gravitacional. É literalmente isso mesmo, tá? Nós não sabemos até a data de hoje o que é matéria escura, porque tem matéria escura quente e matéria escura fria, que é justamente essa aqui. A matéria escura fria é a que dá a evolução do universo todo. Então, só para você ter uma ideia. Então, resumindo, lambda CDM, modelo cosmológico padrão. Dentro do lambda CDM tem a teoria do Big Bang. Tá? E aqui as equações de campo da relatividade geral, porque é a que a gente utiliza de forma teórica. Tá aqui o Einstein, numa das aulas lá, explicando um pouquinho de relatividade geral. O que tem mais dentro do lambda CDM ou da teoria do Big Bang? A lei de Hubble-Lemaître. Que é isso? Eita, erro de digitação. Isso aqui não é a lei de Hubble-Lemaître. Eu esqueci, digitei errado, depois eu posso mandar para vocês. Essa aqui, obviamente, é a mesma equação anterior, né? Isso aqui é as equações de campo da relatividade geral. A lei de Hubble-Lemaître ela é uma equação que vai dizer a questão da distância em função, aliás, a velocidade em função da distância, tá? Traduzindo para o português é o seguinte: cada um desses pontinhos, esse aqui é o gráfico original do Hubble, cada um desses pontinhos é uma galáxia. E aqui está a distância de nós até a galáxia. A distância em parsec, tá? Um parsec é 3 anos-luz, vamos arredondar aí, tá? Então, 3 anos-luz. Então aqui a gente tem 2 bilhões de parsecs, então dá uns 6, 7 milhões de anos-luz de distância, tá? Então, para cada galáxia tem uma velocidade. Quanto mais distante é uma galáxia, maior é a sua velocidade de afastamento de nós, que é aquele conceito que nós já ouvimos falar por aí de redshift. Tá? Ou seja, quanto mais distante está um objeto, uma galáxia, maior é a sua velocidade. Isso, se você voltar, e aqui como é a equação de primeiro grau, eu não coloquei a equação aqui, mas depois, se alguém quiser, eu posso corrigir esses slides e mandar novamente, não tem problema. Tá? E aí eu coloco a equação direitinho. Quando você olhar a equação, é uma equação de primeiro grau, uma reta. É isso, é uma equação de primeiro grau, é uma reta. Você dá valores de x, acha valor de y. Apenas isso e nada mais. E aí a inclinação da reta, aquilo que a gente aprende lá na escola, lá no primeiro grau mesmo, tá? A inclinação da reta, que essa reta pode ficar mais inclinada, menos inclinada, é o que nós chamamos de constante de Hubble, tá? Que a gente consegue encontrar essa constante apenas medindo a distância e a velocidade das galáxias. Basicamente isso. Claro, tem milhões de complicações aqui, tá? Mas só para o nosso entendimento é basicamente isso. Ou seja, se eu tenho uma galáxia ou várias galáxias que estão muito distantes e com a velocidade maior, olhando pela lei de Hubble-Lemaître, no passado, o que acontece? Elas estão mais perto e com velocidade menor. E o que acontece na origem? Você tem todas as galáxias juntas. E o que você tem na origem? Aquilo que a gente viu há 15 dias atrás. Big Bang. Tá? Então tá aqui, de novo, erro de digitação, não é para aparecer essa equação aqui. Eu realmente esqueci de digitar, tá? Lei de Hubble-Lemaître, porque essa aqui é de 1929, é o primeiro gráfico do Hubble. Essa aqui já é atual, já é mais recente, de 96, 97, tá? 97, 98. Aqui já está com 42 galáxias, tá? É claro que aqui tem aqui não é uma reta, porque tem uma outra forma de linearização, que é por exponencial, mas é só uma parametrização que se faz. Ainda continua reta do mesmo jeito, tá? E aqui, novamente, está errada essa equação aqui, que não é a equação de Hubble-Lemaître. Aqui também é um outro gráfico bem mais recente, tá? Utilizando supernovas, que é um tipo de fim de estrelas, tá? 329 supernovas, que é muito mais recente esse artigo é de 2018, mostrando que a lei de Hubble-Lemaître funciona e funciona para muito mais objetos, tá? Claro, aqui eu peguei 42, aqui dá até para contar quantas galáxias que o Hubble fez, umas 20 mais ou menos, 1929. Aqui tem 42 galáxias, aqui tem 329 supernovas, você pode arredondar aí para galáxias também, cada supernova é uma galáxia. Só que na realidade a gente tem muito mais dados
para diversas outras galáxias, mostrando que isso aqui é muito mais, vamos dizer assim, essa reta é exatamente isso, ou seja, a lei de Hubble-Lemaître realmente funciona, tá? E aqui a métrica de FLRW, aí tem essa linda equação, eita, agora complicou foi tudo, né? Calma. Métrica a gente até, agora eu estou começando a confundir as reuniões, porque a gente tem reunião na física também, e eu falei de métrica lá, agora eu não sei se eu falei aqui ou falei lá, mas arredondando aqui, para todo mundo poder entender, o que é métrica? Métrica é a menor distância entre dois pontos. Só isso, nada mais. Qual que é a menor distância entre dois pontos aqui no nosso mundo, na nossa geometria euclidiana, 3 dimensões que a gente trabalha? Como é que se chama o objeto que tem a menor distância entre dois pontos? Reta. Reta é a menor distância entre dois pontos. É isso. Como o universo tem aquelas equações aqui, que isso aqui não é a lei de Hubble-Lemaître, mas sim as equações da relatividade geral, é um negócio bem mais complicado, você tem curvatura, massa e um monte de outras coisas mais que tem dentro da relatividade geral. A métrica para o universo com a relatividade geral vai ser um negócio meio que complicado, que vai ter essa equação aqui bastante estranha, que está em coordenadas esféricas, tá? Para quem é da matemática ou da física, tá? Aqui está a métrica de FRW para coordenadas esféricas. Então está um negócio bastante complicado, mas traduzindo em português para quem não tem a menor ideia do que seja métrica, isso aqui representa a menor distância entre dois pontos no universo. É essa equação, apenas isso. E esse FLRW, o que é isso? Métrica de Friedmann, é o F, Lemaitre, é o L, Robertson, é o R, e Walker, tá? é o W. Ou seja, esses quatro caras aqui entre 1929 e 1918, 19, até 1936, mais ou menos, trabalharam com cosmologia teórica e o que nós temos hoje, que é essa métrica aqui, é em homenagem a eles. E aqui nós temos, aqui eu estou representando na foto o conhecido Albert Einstein, o Lemaitre, sim, não é um padre, aliás, é um padre, mas é um padre que o nome dele é Lemaitre, que é o pai da teoria do Big Bang. É um padre, é um cristão que durante a semana dava aulas de física e matemática e os finais de semana pregava na igreja. É exatamente esse camarada aqui mesmo, que é o pai da teoria do Big Bang. E esse outro aqui, talvez vocês já conhecem, já ouviram falar, que é o Millikan, que é aquele do experimento do Millikan que determinou a carga elétrica do elétron. Tá? É esse senhorzinho aqui mesmo. Tá? Essa foto aqui, se não me engano, é de 1930 e pouquinhos. Eu não vou saber a data exata, mas 32, 33. Tá? Bom, então, resumindo, o que tem na teoria do Big Bang? Tá? Porque vai ter críticas na teoria do Big Bang, até hoje, inclusive, que vai dizer, é apenas uma teoria e por aí vai. Bom, como a gente está no meio, e eu estou considerando isso, estamos no meio de cientistas, se você está começando a graduação agora, ou se você já é professor universitário, não importa, você é cientista do mesmo jeito. Vou considerar todo mundo da mesma forma. É um cientista. Ou é um cientista em formação, ou é um cientista que realmente é cientista que está trabalhando agora, ou é um cientista que está terminando a pós, não importa. É cientista do mesmo jeito. Então, todo mundo aqui que está, e não importa a área também, tá? Se é da psicologia, cientista do mesmo jeito. Ou outras áreas também, tá? Então, a gente sabe dentro da ciência que teoria não é chute, não é hipótese, não é o que o senso comum diz. Então, teoria é aquele corpo de conhecimento que tem testes e tudo mais. Eu estou considerando isso. Tá? Então, o que tem dentro da teoria do Big Bang? Relatividade geral, as equações de campo da relatividade geral, tá? Ou qualquer outro modelo cosmológico, tá? Não tem problema. Tem a lei de Hubble-Lemaître, teórico e observacional. Eu mostrei para vocês, aliás, eu não mostrei para vocês a equação de Hubble-Lemaître, tá? Mas existe uma equaçãozinha curtinha de primeiro grau e ela é observacional, que são aquelas medidas que eu mostrei para vocês. Tem a métrica de FRLW, aquele negocinho esquisitão lá que tem lá, e é regido também pelo princípio cosmológico. Não há localização especial para um observador no universo. O universo não tem centro, apresenta a mesma aparência em cada ponto e em larga escala. Traduzindo para o português, se você olhar o universo em qualquer direção, o universo tem a mesma aparência e tem a mesma distribuição de matéria. Isso significa que ele é homogêneo e isotópico. Em larga escala, significa a grandes distâncias, ou seja, arredondando aqui, acima de 10 megas, são milhões, vamos arredondar, 300 milhões de anos-luz de distância.
Acima dessa distância é que nós temos o universo isotópico e homogêneo. Mesma distribuição de matéria, não tem centro, não tem um lugar preferencial. Tá? Então o universo não tem centro. Tá? Qualquer ponto que você está observando o universo é um centro do universo. Tá? Ou você pode considerar como centro do universo. Mas fisicamente falando, não existe centro no universo. Tá? Bom, tá, beleza, tá lindo, tem um monte aí de gráficos, uns negocinhos, tudo mais, mas tem evidência desse tal de Big Bang? E aqui eu vou falar agora do evento em si, associado com a teoria, com o modelo teórico da teoria do Big Bang. A gente tem evento disso? Porque, assim, né, a teoria do Big Bang e tudo mais, parece que é uma teoria feita por ateu para tirar Deus do universo, da cosmologia e tudo mais. Tá? Então parece que é isso. Bom, para começar, o pai do Big Bang é um cristão, Lemaitre. Tem os outros três que até onde eu saiba, o Robson, o Walker e o Friedman não eram cristãos, até onde eu saiba, não sei se eram. Tá? Mas o Lemaitre, que deu uma das grandes contribuições, que até falou do ovo cósmico, até que deu a ideia de utilizar a mecânica quântica, que não é de hoje, foi ideia do Lemaitre. Inicialmente, a mecânica quântica ainda estava nascendo e deu a ideia de usar a mecânica quântica no início do universo. É tudo do Lemaitre. Então, o pai da teoria do Big Bang é um cristão. Então, para começar, não tem nada de ateu ou teoria ateia ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês essa questão do Big Bang. As evidências, e eu digo evidências no sentido não é o experimental, porque a gente não faz experimento do universo, mas a gente observa essas coisas. E essas coisas são o seguinte: a gente teve um desenvolvimento teórico, que eu não vou mencionar aqui para vocês, que é uma história muito bonita, mas é bastante extensa, mas tem um desenvolvimento teórico, e essas coisas, desenvolvimento teórico, foi procurado, todas essas coisas, no universo e foi encontrando. Tá? Realmente foi encontrando muito, e tem muitas outras coisas que eu não vou mencionar para vocês aqui, mas que a gente pode conversar depois que tem. Bom, primeiro, no período de nascimento do universo, que eu falei para vocês, a gente tem a questão da inflação, tá? Aquele períodozinho de inflação. Esse aqui é mais ou menos o gráfico, vamos dizer assim, de nascimento do universo que eu tinha mencionado anteriormente. E aqui veja que a teoria do Big Bang, como a gente coloca, ela parte, o ideal de colocar ela é a partir ou depois do Big Bang. É um negócio meio contraditório, né? É a teoria do Big Bang, mas que começa depois do Big Bang. É, exatamente isso. Por quê? Porque se a gente coloca sem esse período de inflação que eu falei para vocês, tem diversos problemas. E esses problemas foram solucionados ao longo da década de 80 e 90 por outros modelos que acabou sendo encaixado como que é o período de inflação, a cosmologia quântica e por aí vai. Tá? Só um pequeno detalhe teórico. Tá? Então, aqui está mais ou menos um gráfico de como é que é o nascimento do universo até os nossos dias atuais. Tá? Bom, a primeira evidência está a foto do universo bebê. Isso aqui é uma foto real. Tá? É uma imagem que foi medida em radiação cósmica de fundo, que é a radiação de micro-ondas. É medida mesmo. Tem lá um aparelhozinho lá, passou pelo COBE, passou por um outro aparelho chamado WMAP, e essa imagem aqui foi fabricada, ou foi feita, ou foi medida pelo aparelho chamado Planck. Tá? A missão Planck fez essas medidas aqui. E aí a gente tem isso. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: enquanto o universo tinha 400 mil anos de idade, a radiação ela foi solta. Porque desde o seu nascimento até 400 mil anos de idade, quando saía um fóton de um átomo, ele era absorvido por outro. Então você tem um universo meio que opaco. Depois de 400 mil anos de idade, essa radiação sai. Teoricamente, essa radiação sai. E aí essa radiação tem uma temperatura, ela é uma radiação no comprimento de onda de micro-ondas. Teórico. Isso tudo foi desenvolvimento teórico até a data, até 1946, 49, década de 40. Só teoria, como diz por aí, né? Isso é só resultado de cálculo. Pois é, aí na década de 60 foi descoberta a radiação cósmica de fundo, feita por Penzias e Wilson, na década de 60. Inclusive, eles ganharam o Nobel de Física por isso. Então, a radiação cósmica de fundo foi descoberta depois de um desenvolvimento teórico. E aí depois a gente foi medindo isso cada vez, com uma precisão cada vez maior, que é o que nós temos aqui hoje em dia. Então, se existiu o Big Bang, que é
uma das críticas do Euler, Fred Euler também, então vocês vão achar por aí, no universo, isso na década de 40, mais ou menos, vocês vão achar por aí uma radiação de 3 Kelvin de temperatura. Tá? Se existir esse tal de Big Bang aí, que o padre Lemaitre aí tá falando, tá? Ele criticava bastante o Lemaitre. Ah, é? Ah, beleza, descobriu. A previsão de um ateu que não considerava a teoria do Big Bang, ele falou, olha, se existir vai ter isso. Tá aqui, pronto. Uma das evidências do Big Bang. A outra evidência do Big Bang é a questão da lei de Hubble-Lemaitre, ou seja, da expansão ou do afastamento das galáxias. Aqui tem uma outra figura muito bonita também, com muito mais. Eu nem peguei qual é o número de galáxias que tem nisso aqui, mas cada pontinho é uma galáxia, e aí você tem, é claro que aqui está em escala logarítmica, né? E aqui você tem um distanciamento que segue a lei de Hubble-Lemaitre. Está aqui depois o artigo, eu tenho esses artigos todos comigo, tá? Caso alguém queira depois para dar uma lida. Tá? Outra evidência, isso aqui é uma evidência do Big Bang, porque está todo mundo junto, ao passar depois da grande explosão, entre aspas, tá? Que não foi explosão, é uma expansão, você tem todos os objetos se expandindo. Está aqui, ó, evidência, evidência vista, observacional, inclusive. Outra evidência do Big Bang é quando você calcula a proporção de que deveria ter de elementos químicos de hélio, lítio, deutério. Tem lítio lá no início do universo também. Tá? A abundância relativa em galáxias mais distantes, isso teórico também, feito na década de 40 e 50, bate com as observações de hoje em dia. Ou seja, quando a gente olha para algumas galáxias que estão muito distantes, ou seja, cada vez mais perto do início do universo, a proporção, dado o Big Bang e a formação daquela galáxia, vai ser essa relativa abundância. Outra evidência do Big Bang. Tá? Bom, então, tem várias outras evidências. Tá? Aqui eu só passei algumas para vocês depois darem uma olhada, dar uma pesquisada. Bom, deixa eu correr um pouquinho mais aqui com vocês na questão da questão da teoria do Big Bang. Então, até aqui foi como é que o Big Bang foi feito, ou ele surgiu, o universo nasceu, qualquer coisa do tipo. Isso eu estou falando agora do período de 400 mil anos de idade até mais ou menos, eu vou arredondar os números aí, liga a luz, por favor, até mais ou menos 50 a 100 milhões de anos de idade, tá? Que é da formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. O que foi? Peraí, só um pouquinho. Então, que é justamente onde nós vamos começar agora, que é justamente na questão das galáxias. Aqui está a galáxia de Andrômeda. Eu sempre estou colocando aqui a fonte para depois vocês darem uma olhada nessas figuras ou em outras figuras. Tá? Então, como é que as galáxias... Primeiro, não como é que elas se formam. Primeiro, o que é galáxia? Tá? A galáxia é, por exemplo, como essa belíssima galáxia chamada de M101. Tá? Como é que ela... O que é galáxia? Galáxia, então, é um grande negoção gigantesco que tem gás, poeira, estrelas, planetas, aliens, pessoas, vida inteligente, vida burra, vida microbiana ou qualquer outra coisa. A parte de astrobiologia é por minha conta, tá? Então, galáxia só é gás, poeira e estrelas e planetas, tá? O restante de bio que você coloca aí, ou que eu tô colocando, é por minha conta, tá? E buracos negros, tá? Tem muito buraco negro aqui. Então, galáxia é isso, é um grande conjuntão de um monte de coisas. Mas como é que a gente caracteriza isso? Pela questão da força gravitacional. Isso aqui é um conjunto muito bem fechado, porque aqui tem uma força gravitacional, vamos dizer assim, dentro desse conjuntão todo aqui. Tá? Então, galáxia é isso. Como se formam? Há diversas formas de você formar galáxias. Tá? No início do universo, as primeiras galáxias, obviamente, são formadas com as primeiras estrelas, né? Porque não tem galáxia, então você vai formar as primeiras galáxias com estrelas. Tá? Então você junta um grande conjuntão de estrela, gás e poeira e começa a juntar e você tem a formação da primeira galáxia. Aí depois você junta uma outra formação da segunda galáxia. Mas ao passar dos milhões de anos, você tem formação de outras galáxias. E como é que são a formação de outras galáxias? Tem diversas formas de você fazer isso. Tá? Por exemplo, por junção ou fusão das primeiras galáxias, ou das galáxias primordiais, vamos colocar assim. Tá? E aqui eu coloco a imagem da galáxia, e eu consultei na semana passada, não sei se nessa semana saiu alguma, mas eu acho que não, é a galáxia mais distante que nós temos. É essa galáxia aqui, essa imagem aqui. Tá lá em
Peraí, só um segundo, deixa eu só fechar essa janela aqui, porque o dilúvio está começando. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é a primeira galáxia que está, ou que nós temos conhecimento no universo, porque é a mais distante. Se é a mais distante, é uma das primeiras. Tá? Quanto mais longe, mais anterior, mais início do universo você acaba vendo. Tá? Bom, então aqui tem uma outra imagem aqui de como é que é a questão das primeiras galáxias, Big Bang, aqui vai se formar as primeiras estrelas, e aquela galáxia está bem aqui, ó, praticamente 13,4 bilhões de anos atrás. Ou seja, quando o universo tinha alguns poucos milhões de anos. Tá? É a formação das primeiras galáxias a partir das primeiras estrelas. Tá? E aqui nós temos uma outra galáxia também bastante distante, uma galáxia que, quando o universo tinha 480 milhões de anos de idade, a gente tem a imagenzinha dela aqui. Tá? Aqui tem uma outra conjunto de galáxias, aqui não são estrelas, tá? São galáxias. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia, de 27 milhões de galáxias, são as mais distantes que a gente conhece ou que a gente já fotografou. Tá bem lá no início do universo também. Então lá no início do universo a gente tem produção de estrelas, formação de galáxias e formação de outras galáxias a partir da fusão de outras galáxias. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui a galáxia GN, quando o universo tinha apenas 750 milhões de anos depois do início do universo, ou seja, depois do Big Bang. Tá? E aí tem uma grande questão, que eu não vou adentrar aqui, como é que as galáxias, tirando essas primordiais, que é formado por estrelas e tudo mais, a gente também tem buracos negros, né, como eu mencionei, mas buracos negros são o quê? São o início da galáxia ou o fim da galáxia? Ao que a gente sabe até agora, todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo no seu centro. Mas a gente não sabe se esse buraco negro é o que deu origem à galáxia, que provavelmente é, ou é o fim da galáxia, porque você vai juntando um monte de buracos negros e um monte de estrelas, vai formando buracos negros cada vez maiores, mais massivos, que vai para o centro da galáxia. Mas isso é no início ou no fim da galáxia? Então por isso que eu coloquei aqui o X buraco negro, ou onde é que entra a questão do buraco negro em si. Vocês estão me ouvindo? Agora começou um barulhão aqui da chuva. Não sei se vocês estão me ouvindo bem ainda. Ou se está muito ruim. Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Então beleza. Eu vou... então tá ok. Eu vou continuar nesse mesmo tom aqui, porque para mim aqui já tá ficando surdo já por causa do barulho do dilúvio. Tá? Pera aí, só um segundinho novamente. As comportas do céu parece que estão abrindo em Brasília agora, viu? Dilúvio não é assunto de hoje, mas a gente vai ter um assunto de dilúvio, viu? Então se prepare aí para grandes inundações futuramente. Bom, então tem essa questão de buraco negro no centro da galáxia. Por exemplo, na M87, que a gente tem imagem desse buraco negro, imagem real inclusive, a gente tem um buraco negro lá e tem um disco de acreção ao redor dele e tem um jato relativístico. Tá? Então a gente não sabe muito bem a questão do buraco negro em si, se ele é origem ou fim de galáxia. Por exemplo, está aqui a foto real mesmo do buraco negro da galáxia M87, que é exatamente essa mesma galáxia aqui. Tá? Bom, e aí tem mais assuntos sobre buraco negro, mas vocês podem olhar nesse link aqui, ou lá no canal no YouTube aqui do Núcleo, tá? Que eu falei sobre buracos negros, um pouquinho sobre buracos negros, na nossa reunião lá na BC2 Física, tá? Não foi aqui no Núcleo, não foi lá na Física, mas todo mundo pode assistir sem nenhum problema, ok? Bom, aí eu mencionei para vocês também a questão de fusão de galáxias, que também pode formar outras galáxias. Tá aqui uma imagem real mesmo de fusão de galáxias, de duas galáxias, NGC 2442, tá? Aqui tem uma outra imagem real de galáxias que estão se fundindo. Uma passou pela outra aqui, a gente não sabe quem está indo aqui, mas o efeito gravitacional aqui vai acabar terminar exatamente do jeito que eu estou fazendo com o mouse aqui, vai acabar juntando as duas galáxias, é a ARP-87. Então galáxias também se formam com fusão de outras galáxias. ARP-194 é aqui de novo duas galáxias que estão se fundindo, só que aqui é pior ainda, aqui não é duas, aqui é um grupo de galáxias. Nós temos aqui uma galáxia, outra galáxia, cada pontinho desse aqui é uma galáxia, aqui nós temos outra galáxia que está se fundindo com essa, aqui tem uma outra que já tem uma outra, tem aqui. Então assim, fusão de grupos de galáxias, tá?
Então, o início de galáxias é isso. O início que o nosso universo vai começar é por isso. No início do universo nós temos galáxias se formando através de fusão, inclusive, tá? Mas através de estrelas. E as outras galáxias, ao longo do tempo, vai por esse processo de fusão de galáxias, tem buraco negro aí no meio e por aí vai. Tá? Mas sistemas planetários, aqui eu vou passar mais rápido ainda, porque eu quero focar nisso na próxima reunião, já estou concluindo. Tá? Sistema planetário. Bom, aqui está aqui várias imagenzinhas bonitinhas de coisas aqui do nosso sistema solar. Tá? Bom, então os sistemas planetários, eles vão nascer basicamente em regiões que nós chamamos de berço estelar. Olha que coisinha bonita, né? Então onde é que um sistema solar, um sistema planetário, eu vou acabar trocando toda hora, tá? Então toda vez que vocês ouvirem sistema solar, troque por sistema planetário, porque o que eu estou falando aqui serve também para o nosso sistema solar, onde nós moramos. Então por isso que eu estou tentando falar sistema planetário, mas se eu falar sistema solar, arredondo para sistema planetário. Isso vale para qualquer galáxia, para qualquer lugar da nossa galáxia, para qualquer parte do universo, tá? Então, sistemas planetários nascem justamente em regiões de berço. É um berço mesmo de estrelas. Você tem várias estrelas ali, na realidade é um berço de estrelas, e quando nascem estrelas e tudo mais, ao seu redor pode nascer, vamos dizer assim, um sistema planetário novo. Tá? Então aqui eu tenho um berço de estrelas, chamado berço de estrela de Órion. Talvez pelo nome ninguém saiba, ninguém está ligando o que é Órion, mas é só você procurar as Três Marias. As Três Marias é o cinturão de Órion. É essa região de Órion que eu estou mencionando aqui. Tá? Então, olha, agora eu vou mostrar várias imagens reais, tá? São imagens reais, está aqui o link, depois vocês podem olhar, de sistemas planetários nascendo. Pera, como assim? É literalmente isso que eu acabei de falar. É um sistema onde você tem uma estrela ou uma protoestrela que está nascendo. Geralmente essa estrela é do tipo ou parecida com o Sol. Tá parecido, mas é um pouquinho mais, bem mais jovem, mesma idade, mais ou menos isso. E ao seu redor está nascendo, sim, é literalmente isso, nascendo planetas. Planetas que estão nascendo dentro do sistema planetário que está nascendo. Bem redundante mesmo, de forma intencional. Ou seja, aqui nós temos a estrela Fomalhaut a 25 anos-luz de distância, ou seja, bem aqui pertinho. Um ano-luz, só para vocês terem uma ideia, vamos arredondar aí, dá 10 trilhões de quilômetros. Tá? Então 25 anos-luz é aqui do lado, é pertinho. Tá? Aqui tem uma estrela e tem aqui um dos braços, aqui não tem todos os braços, mas tem mostrando apenas um dos anéis que está nascendo planeta aqui ao redor dessa estrela. Aqui tem um outro sistema protoplanetário, a 400 anos-luz de distância apenas. E aqui a gente vai ter ao redor dessa estrelinha aqui, planetas que estão se nascendo. Mas pera, como assim planeta que está nascendo? É isso mesmo. Você tem uma grande, ao redor aqui, restos de gás e poeira, vamos dizer assim, que não foi para dentro da estrela e que está se aglutinando e formando um planeta. Planeta gasoso, aí eu estou generalizando tudo, tá? Planeta gasoso ou planeta rochoso, então não estou diferenciando. Tá? Então está nascendo aqui planetas no sistema protoplanetário AS-209. É uma foto real. Tá? Aqui um outro sistema protoplanetário, que é onde você tem planetas que estão nascendo aqui ao redor dessa estrelinha, em torno da estrela HD 163296. Tem esses nomes esquisitos mesmo, tá? Esse é o nome da estrela. E aqui a gente tem um planeta... essa aqui é mais bonita ainda. É um sistema planetário que está nascendo, tem um planeta que está nascendo, e nós temos imagens reais, imagens direta, tá? Não tem tratamento aqui, não. Aqui é imagem real, direto mesmo. Esse pretinho aqui é um negócio que coloca na câmera para ofuscar o brilho da estrela. E tá aqui o bichinho nascendo, olha que gracinha. O planeta bebê, e aqui eu tô falando de planetinha, o planeta bebê nascendo. Tá aqui. Então, como é que talvez esse planeta aqui, aí eu que vou especular, esse planeta aqui, como é que tá a característica dele? É uma grande bola de lá, tô considerando ele que seja um planeta rochoso. Tá? Eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser a formação final disso. Eu só estou apenas especulando. Tá? Especulação minha. Não está no artigo, não está no texto.
Depois vocês podem olhar. Então, um planeta que está nascendo, que é mais ou menos parecida com a Terra, daqui a alguns bilhões de anos, e que esse iniciozinho aqui está cheio de magma, está cheio de vulcanismo e por aí vai. Tá? Só me dá um ok se está tudo ok o áudio aí, se vocês estão vendo os slides. Tá? Só para eu não ficar perdido aqui, porque o barulho da chuva está... Tudo ok até o momento. Então beleza, Ok. obrigado. Então tá aqui o planetinha nascendo, que daqui a alguns bilhões de anos vai ter alguém morando lá, tomando banho na praia, tá? Tá, mas só tem isso? Não, tá aqui, ó, uma pequena foto, de um álbum de fotos desses sistemas planetários. Então nós temos 4, 1, 2, 3, 4, temos... Aqui eu estou mostrando para vocês apenas 20 sistemas planetários que estão nascendo, que estão se formando, que tem planetas que estão nascendo, que tem estrelas que estão nascendo, que é um sistema que vai ser um sistema planetário igual ao nosso, nascendo nesse momento. Só tem esses? Não, tem muito mais, mas aqui eu só coloquei como representação apenas esses 20 aqui, tá? Bom, e planetas, como é que nascem planetas? É assunto do próximo tema que nós vamos ver daqui a 15 dias, tá? Uma concepção artística de uma formação planetária ao redor da estrela HD 23514. Pera, tem choque planetário em sistemas planetários? Sim, tem. E o negócio é caótico, mas esse é o assunto para a nossa próxima reunião daqui a 15 dias, que eu vou falar sobre a questão de planetas, nascimento de planetas mais especificamente, e mais específico ainda, um pouquinho de geofísica, bem pouquinho mesmo, tá? Porque não é um assunto que eu domino muito, mas eu vou mencionar um pouquinho, que é sobre a formação do planeta Terra. Tá aí, beleza, tudo lindo, o universo nasceu, galáxias, estrelas, sistema planetário, maravilhoso. Tá, o que isso tem a ver com teologia? Bom, tem a ver, não com a teologia em si, mas tem a ver com o primeiro versículo do texto bíblico, que novamente eu repito aqui, que eu tinha repetido na semana passada. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá? Esse é o início de tudo, inclusive o início da Terra, que nós vamos falar na semana que vem. Está aqui uma imagem belíssima da Terra sendo vista da Lua, mas não foi um ET que tirou não, tá? Aliás, foi um ET da Lua, ou seja, um ser humano que estava lá na Lua em 1969. Tá? Então está aqui uma pequena bibliografia, depois vocês podem olhar com mais detalhes nos slides, tá? Os livros, os artigos e tudo mais. Aqui, vários artigos aqui que eu deixo de sugestão para vocês poderem ler e tirar mais alguns outros detalhes. Para finalizar, então, só uma pequena mini agenda do que a gente vai ter nos próximos encontros. Tá? No dia 6 de março, nós vamos ter Cosmologia Origem da Terra, ou seja, daqui a 15 dias, a nossa reunião aqui do Núcleo. No dia 10 a 12 de março, nós vamos ter, anotem aí, deixa guardada essa data, seminário. Sim, seminário aqui, na verdade não é seminário, é uma jornada do nosso núcleo aqui, Ciência, Teologia e Desafios. O tema vai vir depois, tá? Mas a gente vai falar de todas essas coisas aqui. Dia 25/3, a gente vai falar de Cosmologia Quântica no nosso grupo de Física, tá? No dia 25/3. E no dia 27/3, aqui, novamente, na nossa reunião de núcleo, nós vamos falar sobre cosmologia, mais perspectivas bíblicas. E aí vai ser um assunto mais de teologia e não tanto de física, cosmologia e tudo mais, tá? Mas aqui vai ter uma misturinha ainda de cosmologia, tá? Então tá aqui o meu contato, o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, pegar os slides e tudo mais, o meu Instagram e o núcleo já... Nosso núcleo aqui já cresceu, já temos canal no YouTube, temos canal no Telegram, temos o Instagram, tá, onde nós colocamos os eventos e tudo mais, temos tem o meu WhatsApp lá também, para entrar em contato comigo, caso você queira participar do grupo de Física, ou da Pâmela, caso você queira participar do grupo de Química e Biologia, mas são muitas coisas, entra nesse link aqui, ó, linktree.ee/naturais.fé cristã. E lá vai ter todos os links que você queira saber. Canal do YouTube, tá lá. O contato do Alexandre, tá lá. O Instagram, tá lá. Eu quero entrar no grupo de bioquímica, eu falando bioquímica, né? Biologia e Química, tá lá o link também. Então, o Instagram, tá lá também. Então aqui tem todos os detalhes que você pode depois dar uma olhada.